Olá, loucos e não loucos pela matemática, tudo joinha com vocês? Eu sou o professor Jefferson, seu professor do canal Deu a Louca na Matemática. Hoje, pessoal, iremos estudar um assunto muito aí conhecido e também muito temido por alguns estudantes. Se chama trigonometria no triângulo retângulo. Então, se você ainda é um principiante nesse conteúdo, eu vou deixar um card ou na descrição aqui do vídeo também um link de um outro vídeo meu que eu explico tudo do início, porque neste vídeo aula nós iremos resolver algumas questões sobre esse conteúdo. Então eu indico para vocês terem uma prévia sobre esse conteúdo inicialmente e depois voltarem aqui para esse vídeo e assisti-lo novamente, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem da aula e vamos nessa! Bom, gente, para a gente começar a entender sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo, a gente precisa lembrar aqui do que era um triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo é todo triângulo que tem um de seus ângulos internos iguais a 90 graus. Nesse caso, a gente chama esse ângulo de ângulo reto. Beleza? E a gente pode classificar os três lados desse triângulo desta seguinte forma. O lado maior que se opõe a um ângulo reto é chamado de hipotenusa, enquanto que os outros dois são chamados de catetos. Agora, observe o seguinte. Existe uma relação métrica que é a famosíssima, relação de Pitágoras, que a gente consegue encontrar tendo dois lados do triângulo retângulo, a gente consegue encontrar o terceiro utilizando essa relação de Pitágoras. Porém, há problemas que a gente não vai ter esse privilégio de ter as duas medidas de dois respectivos lados. A gente vai ter a medida de um lado e a medida de um ângulo interno. E neste caso particular, a gente vai utilizar uma das três relações trigonométricas, de seno, cosseno ou tangente. Mas antes da gente ir para essas relações, vamos entender aqui o seguinte. Eu preciso diferenciar esses catetos em cateto oposto e cateto adjacente. Porém, isso vai depender do ângulo que eu estou observando. Então, com exceção do ângulo reto, eu posso classificar esses catetos de acordo com o ângulo alfa ou com o ângulo beta. Então, se eu estou olhando aqui para o ângulo beta, para esse ângulo, o cateto oposto a ele vai ser este cara. Então, este é o cateto oposto, tá bom? Vou colocar aqui OP, abreviado. E este outro cateto vai ser o cateto adjacente. Vou colocar aqui, abreviado, AD, beleza? Então, isso vai ser o cateto adjacente. Agora, se eu estiver olhando para este outro ângulo aqui de cima, o ângulo alfa vai ser justamente o inverso. O cateto oposto vai ser este cara. O cateto oposto vai ser esse cara e o cateto adjacente vai ser este outro cara aqui. Então, isso quer dizer, professor Jefferson, que a classificação do cateto oposto ou adjacente vai depender do ângulo que eu estou observando? Sim. Então, se eu estou observando para um ângulo alfa, o cateto oposto é o lado que se opõe a ele. E o outro respectivo vai ser o cateto adjacente. Agora, se eu estou olhando para o ângulo beta, o cateto adjacente vai ser este lado aqui. O cateto oposto, perdão. Vai ser esse lado. E o outro vai ser o cateto adjacente. Beleza? Então, fixado isso, a gente pode já passar adiante para as três relações métricas. Então, essas relações trigonométricas, elas são definidas justamente estabelecendo razões entre as medidas desses lados. Beleza? Então, a relação de seno, tangente e cosseno pode ser facilmente entendida se a gente lembrar aqui uma dica de ouro aqui do professor Jefferson, viu? Da Coca-Cola. Então vejam só como é fácil. A relação de seno vai ser co, que é cateto oposto,
dividido pela hipotenusa. Então, se eu estiver querendo o seno de beta, vai ser este lado, ó, a medida desse lado, dividido pela hipotenusa do triângulo. Agora, se eu quiser o cosseno de beta, vai ser o cateto adjacente a ele, que vai ser a medida desse lado aqui, ó, dividido pela hipotenusa do triângulo. Agora, se eu quero a tangente de beta, vai ser có, cateto adjacente do ângulo beta, dividido por K, que é o cateto oposto do ângulo beta, dividido pelo cateto adjacente. Olha aqui, ó, có, K, que seria a tangente, e essas duas outras relações aqui, basta colocar có dividido por H e K dividido por H. Ficou bem fácil nessa dica da Coca-Cola. Então vamos aprender agora como é que a gente utiliza essas relações na prática. Vejamos esse primeiro exemplo. Às 4 horas da tarde, os raios solares incidem sobre a árvore em um ângulo de 45 graus. A sombra projetada pela árvore nessas condições possui 15 metros, determina a altura da árvore. Então observe o seguinte, ó, que eu tenho a medida desse cateto, que é 15 metros, o tio já está ficando com a visão meio perturbada. Temos que saber a altura dessa árvore, e ele não nos deu a hipotenusa desse triângulo, porque se ele tivesse nos dado a hipotenusa, a gente já tinha aqui a medida desse lado. Então, se eu soubesse a medida de dois lados, eu saberia a medida do terceiro lado pela relação métrica do teorema de Pitágoras. Mas não é o caso, só tenho a medida desse lado e a medida de um ângulo interno diferente de 90 graus. Então, nesse caso, eu vou ter que usar uma das três relações trigonométricas. Observe o seguinte, ó, eu quero saber o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Qual relação trigonométrica usa cateto oposto e cateto adjacente? Ah, pessoal, se vocês falaram aí tangente, acertaram. Então, a tangente de 45 graus vai ser có dividido por K, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E daí, pessoal, vou ter que lembrar o seguinte, ó, 45 graus é um dos três ângulos notáveis. E a gente já sabe pela tabela desses ângulos notáveis a tangente de 45, que é igual a 1. Então, gente, vocês terão que gravar isso, não se desesperem, tá? Terão sim, porém, na prática, resolvendo exercícios no dia a dia, vocês conseguirão tirar de letra essa tabela aqui das relações trigonométricas de ângulos notáveis. Beleza? Então a gente só vai fazer as substituições. Ó. Tangente de 45 vai ser igual a cateto oposto, que é a altura da árvore, dividido pelo cateto adjacente, que é a sombra da árvore, que é 15 metros. Tangente de 45, nesse caso, é igual a 1, beleza? Meio pelos extremos, H vai ser igual a tangente de 45 vezes 15. A tangente de 45, conforme a tabela é igual a 1, então vai ser H igual a 1 vezes 15. Neste caso, a altura da árvore vai ser de 15 metros. Ah, professor, não entendi, o senhor falou muito rápido. Calma, gente, vamos ver aqui um outro exemplo. Uma pessoa está a 60 metros de um edifício e visualiza o seu topo a um ângulo de 30 graus. Nessas condições, qual deve ser a altura desse edifício? A gente tem aqui um dado privilegiado, né? Que a raiz de 3 é igual a aproximadamente 1,73. Então, novamente aparece aqui o triângulo retângulo, beleza? Nós temos a medida de um dos seus catetos e temos apenas um ângulo aqui, né, interno, que é 30 graus, diferente de 90 graus. E ele quer saber justamente a altura do prédio. Então, novamente, eu tenho um cateto oposto dividido por esse outro cara aqui, que é o cateto adjacente. Qual relação usa cateto oposto e cateto adjacente? A tangente, né, pessoal? Então, a tangente de 30 vai ser igual ao cateto oposto, que é a altura do prédio, dividido pelo cateto adjacente, que é 60 metros. Então, vamos lembrar aqui na tabela que o ângulo de 30 graus é um dos três ângulos notáveis. Então, a gente vem aqui, ó, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, beleza? Vamos fazer as substituições. Tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é a altura do prédio, dividido por 60,
que é essa distância aqui, beleza? Então, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, igual a h dividido por 60. Proporção, então posso multiplicar cruzado aqui, ó, cruz credo. Virgem Maria, é muito difícil. É não, pessoal, é facinho. Então, h vezes 3 vai dar 3h e raiz de 3 vezes 60, beleza? Substituindo aqui o valor de raiz de 3, que foi dado na questão, a gente tem o seguinte, ó. 3 vezes h vai ser igual a 1,73 vezes 60. Essa multiplicação aí vai ser igual a 103,8. Então, a gente vai isolar o h, esse 3 vai passar dividindo, e essa divisão aqui, ó, de 103,8 dividido por 3, vai ser igual a 34,6 metros. Facinho, pessoal. Essa é a altura do prédio. Ah, professor, eu ainda não aprendi. Calma, gente. Paciência, é assim mesmo. Vamos ver um próximo exemplo aqui para vocês saírem tinindo dessa aula. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de um penhasco é igual a 60 graus. Sabendo que a árvore está distante 50 metros da base do penhasco, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo do penhasco? Então vejam só, eu quero saber a medida desse cabo de aço aqui, ó. Eu tenho novamente um triângulo retângulo, tenho um dos seus ângulos internos diferente do de 90 graus, que é 60 graus, e tenho aqui a medida de um dos seus catetos. Nesse caso aqui o cateto é o adjacente, beleza? E eu tenho aqui a hipotenusa. Vejam só, não tem como usar o teorema de Pitágoras aqui. A única forma de resolver esse problema é utilizando uma das três relações, seno, cosseno ou tangente. Aí a gente vai ter que lembrar o seguinte, ó, qual relação usa cateto adjacente e hipotenusa? K dividido por H. Se você falou aí que era a relação de cosseno, acertou. Então, cosseno de 60 vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza? Lembrem aí que 60 graus é um dos três ângulos notáveis. Então, a gente vai voltar lá para aquela tabela. Então, cosseno de 60 vai ser igual ao cateto adjacente, que é 50, dividido pela hipotenusa, que é x. O cateto, o cosseno de 60 aqui na nossa tabela dos ângulos notáveis, cosseno de 60 é igual a 1/2. Então, a gente vai fazer a substituição aqui, ó. 1/2 é igual a 50 dividido por x. Temos uma proporção, então, meio pelos extremos, 1 vezes x vai ser igual a x, e 2 vezes 50 é igual a 100 metros. Então, a medida desse cabo de aço precisa ser de 100 metros, beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, compartilhe para os colegas, deixe seu like aqui no vídeo e se você não é inscrito, caiu aqui de bobeira no meu canal, se inscreva no canal para dar aquela moral e incentivar aqui o meu tio, né? Encorajar o tio Jeff para estar postando vídeo aí com mais frequência para vocês. Tchau, até mais, pessoal.